Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de estabelecer contato com os irmãos por esta rede social. Em tempos de quarentena, em que a gente não pode sair de casa, respeitando o que foi instituído pelos nossos governantes, né? Conforme o que a palavra de Deus nos diz, devemos ficar em casa. Então agradeço a Deus que Deus criou um outro mecanismo para a mensagem do Evangelho chegar até os irmãos, as orações dos irmãos também chegarem a mim, as dúvidas, os dilemas, e agradeço a Ele por estarmos juntos, conectados por esta rede social e podermos estudar o Evangelho de Lucas. Somente Deus pode fazer isso. Muitos têm visto a quarentena por uma perspectiva muito negativa. Eu vejo, por outro lado, como uma oportunidade que Deus está nos dando para poder orarmos mais, orar com qualidade, para podermos meditar na palavra do Senhor, buscar o Senhor em todos os sentidos, conforme o próprio Senhor fala em Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, irmãos, veja como uma oportunidade que o Senhor nos está dando para poder até mesmo resgatar, incluir nas nossas agendas o culto no lar, há muito tempo esquecido, e agora somos obrigados, melhor, conclamados pelo Senhor para poder fazer. Uma coisa eu ganhar o mundo todo, né? Ganhar as almas para o Senhor, mas o que adianta, né? Em perder o meu filho, perder minha filha? Então é uma oportunidade que eu também tenho para poder estar com ele ou com ela, né, com o esposo não crente ou com a esposa não crente. É uma oportunidade que Deus está nos dando para poder alcançar, né, a vida da nossa família e orar junto com eles, meditar na palavra com eles, citar versículos bíblicos. É uma forma de também evangelizar. E esse culto no lar é um resgate que o Senhor está fazendo com essa finalidade. Então, que venhamos a aproveitar esse tempo que o Senhor está dando para poder nos capacitar. Um crente capacitado é um crente que vai fazer diferença em todas as decisões que ele tomar na vida. Um crente capacitado é um crente ungido pelo Senhor, é um crente que tomará as decisões biblicamente adequadas nos momentos de provação, nos momentos de tentação. E também devemos nos lembrar que um crente capacitado é um crente que vai saber responder às indagações que os ímpios farão a respeito da sua fé, qual a esperança da fé que possuo no Senhor, porque eu acredito que o Senhor ressuscitou dos mortos, porque eu acredito que um dia o reino celestial se manifestará. Então eu tenho que estar capacitado e responder à altura como o Senhor exige de cada um de nós. Por isso, aproveite esse momento para poder se capacitar, medite no Evangelho, vamos ler juntos, porque eu também, assim como os irmãos, estou aprendendo, né? Talvez eu esteja um passo na frente, né? Sem perder a modéstia de vista, mas eu também estou aprendendo com os irmãos. Às vezes Deus me dá revelação na palavra que muitas vezes eu lendo sozinho não tenho. Por isso é muito importante estarmos juntos, reunidos, para poder aprender a palavra. Agora estaremos reunidos através deste canal que o Senhor nos deu a oportunidade de criar. E
que os irmãos estejam sempre preparados, porque eu posso também incluir o seguinte, uma das maneiras de aprimorar, investir nos dons e talentos que Deus nos deu é através do estudo da palavra de Deus, através da oração e também eu preciso ter um tempo para poder ouvir a voz de Deus. Na correria do século XXI, muitas vezes a gente mal tem tempo para almoçar direito, né? E quanto mais sentar para meditar na palavra, quanto mais dobrar os nossos joelhos para orar, uma oração incessante. Paulo fala que devemos orar sem cessar, e muitas vezes Deus permite que certas coisas venham ao encontro do homem para que ele possa meditar. Um exemplo disso é aquilo que aconteceu com o filho pródigo, né? Somente no meio da adversidade ele pôde perceber que estar ao lado do Pai é algo que não tem preço. Então vamos nos capacitar. Esse momento vai ser para a gente poder ler o Evangelho de Lucas e, a partir dele, tirar lições para podermos praticar no dia a dia. Então, uma das maneiras de aperfeiçoar o dom que Deus nos deu é essa, meditar na palavra. E vamos fazer isso com amor, com afinco. O Senhor Jesus, com um amor tão grande por nós, padeceu todo aquele sofrimento, né? E o que em contrapartida eu ofereço? Então eu tenho que meditar nisso. É um mínimo, né? Reservar um tempo para poder orar mais, ler mais a palavra, se capacitar. Muitos crentes no passado, eu falo os crentes do Antigo Testamento, queriam ouvir certas coisas e não puderam, porque não era chegado o momento. Muitas coisas estavam seladas para eles. Agora está revelado para nós, e o que podemos fazer é somente um esforço para poder entender o que Deus o que estava selado para eles, mas Deus nos revelou através do Evangelho. Então, vamos nos esforçar nesse sentido. Precisamos meditar na palavra e precisamos estar capacitados, ser crentes aptos para poder ensinar ou melhor, responder às indagações que os ímpios muitas vezes nos farão. Em certa ocasião, em Mateus 18, o Senhor questionou os apóstolos a respeito do que o povo estava falando sobre ele. E os apóstolos falaram, o povo diz que o Senhor é Elias ou algum dos profetas do Antigo Testamento. E Jesus foi bem enfático, né, e bem mais específico na pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em relação a João capítulo 4, o Senhor conversando com a mulher samaritana, ela questionando algumas coisas que o Senhor estava colocando para ela, o Senhor, em contrapartida, respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Se ela conhecesse de imediato, né, aquele que estava conversando com ela, de pronto ela teria já pegado a água para ele. Então, tudo é questão de conhecimento, conhecer mais o Senhor e aprofundar o relacionamento que temos com Ele. Em Atos dos Apóstolos, Pedro se viu numa situação muito difícil. Os fariseus e os demais líderes o tinham prendido juntamente com João, mas ele não deu um passo atrás, ele não retrocedeu.
uma posição firme, com uma resposta segura, disse para aquelas autoridades: em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, que possamos ter essa segurança. E uma das maneiras, e a única maneira de termos essa segurança, é parar para meditar na palavra. Que nestas aulas os irmãos possam crescer e eu crescer juntamente com vocês, e que os irmãos possam ser aperfeiçoados e aperfeiçoem os dons e talentos que Deus deu a vocês. Eu vou dividir essas aulas, e as duas primeiras aulas vão ser uma introdução para que a gente possa ter uma visão mais panorâmica a respeito do que é o Evangelho, ou do que são os Evangelhos, o contexto em que eles surgiram, quem é Jesus, quais são as características da época em que o Senhor veio, o contexto histórico, geográfico, os fatos situados na linha do tempo e alguns outros detalhes que no decorrer do curso a gente já vai ver com certeza. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais os irmãos e que o Senhor possa dar um entendimento, assim como deu a Lídia, para que cada vez mais possamos, não somente vocês, mas eu também, conhecer mais aquilo que Deus quer que a gente conheça, os mistérios do reino dos céus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e a família dos irmãos.